Olá, eu sou o Dr. Rondon. Hoje eu quero falar sobre terapia de reposição hormonal bioidêntica. Eu tenho observado alguns erros por aí e eu queria abordar com vocês. Quando nós falamos desse tipo de terapia, qual que é o objetivo? Eficácia e segurança. Bom, basta-se copiar a natureza para se atingir esses objetivos. Isso não só no caso da reposição hormonal, mas de forma geral nós temos que ter isso em mente. Quando se usa, na verdade, reposição hormonal sintética, se usa medicações patenteadas. O que é patenteado não existe na natureza. Portanto, você está usando uma medicação química que pode eventualmente trazer maior risco de efeitos colaterais e efeitos indesejáveis aí no futuro. Quando nós usamos a terapia de reposição hormonal bioidêntica, são produtos sintéticos também, mas as moléculas copiam exatamente o que é na natureza do ser humano, e isso garante menor risco de efeitos colaterais e consequências indesejáveis. Mas o que eu tenho observado? Primeiro, as pessoas estão usando estrógeno ou outros hormônios de forma via oral. Isso não tem sentido. Por quê? Normalmente, os hormônios, por exemplo, no caso do estrógeno, ele é produzido nos ovários. Conforme ele é produzido, ele é liberado na circulação próxima da região pélvica. Isso vai para o coração, que vai distribuir para todo o corpo humano, atendendo toda a necessidade hormonal de todos os órgãos. Quando nós ingerimos o hormônio, o que ocorre? Ele vai ser absorvido pelo estômago e pelo intestino. E a circulação em volta, que vai absorver isso, ela é uma circulação que não vai levar esse material para o coração, vai levar primeiro para o fígado. E como chega no fígado, o que ocorre? Há uma degradação desses produtos e se perde eficiência terapêutica. E só depois irá para o coração, mas aí nós já perdemos grande parte do seu efeito desejado. Então isso nós temos que estar muito atento em relação a esse ponto. Outro ponto importante, eu tenho observado reposições hormonais sem pausa, constantemente. É fundamental que se tenha uma pausa de uns 5 dias no final do ciclo. E na verdade, por exemplo, não se deve associar estrógeno, progesterona e testosterona no mesmo processo, porque eles não são produzidos assim no corpo humano. Nós temos uma primeira fase onde se produz estrógeno e numa segunda fase onde se aumenta a progesterona e uma testosterona que se mantém estável numa situação entre as duas, porém isso deve ser usado de forma separada. Outro ponto importante é quando nós usamos os hormônios bioidênticos mais tópicos. O que acontece? Ele também não é exatamente como na natureza. Porém, o que ocorre? Quando você passa na pele, ele vai ser absorvido pela circulação, vai primeiro para o coração e depois ele chega no fígado. Então isso é uma forma, pelo menos, que minimiza o risco de ingerir o estrógeno via oral. Isso eu não podia deixar de comentar com vocês. Agora, um ponto importante que eu tenho observado é em relação à aromatização, especialmente no caso dos homens. O que ocorre? O homem normalmente, depois de uma certa idade, ele tem um aumento de atividade de aromatase, que é uma enzima que transforma a testosterona em estrógeno. E para o homem é muito desfavorável esse aumento de estrógeno, as consequências são desfavoráveis, com aumento de risco de câncer de próstata, aumento de glândula, ginecomastia e etc. Então, o que tem que ser feito? Observa com frequência as pessoas estarem usando a testosterona e usando também o inibidor de aromatase. No caso, por exemplo, pode ser um produto patenteado ou produtos naturais como a crisina. Porém, o que nós temos que ter em mente é o seguinte: 1/3 dos homens, aliás, da população do mundo, tem uma tendência maior de diabetes. E por que isso está ocorrendo? Basicamente, pelo nosso erro alimentar. Nós estamos ingerindo muito alimento refinado, industrializado, muita frutose, e tudo isso promove um aumento importante de insulina. Quando nós temos esse aumento de insulina, você acaba gerando uma resistência à insulina, e com isso você acaba tendo maior glicemia, uma circulação maior, uma hiperglicemia, e isso passa a gerar uma situação desfavorável. Com essa situação de aumento de insulina, o que ocorre?
há um aumento também, como consequência, de produção de estrógeno. Estimula a ação da transformação de testosterona em estrógeno. E isso é altamente desfavorável. Então não adianta só achar que colocando acresina, outro inibidor de aromatase, nós vamos ter efeito. É muito importante, porque se usou isso e esqueceu de acertar a resistência à insulina, o estrógeno vai estar aumentando com certeza. Então temos que estar atento com isso. É muito importante você ter isso em mente. Converse com o seu médico, que ele pode lhe ajudar a esclarecer isso e fazer algo que seja o mais correto possível. Eu sei que você está querendo o melhor para você, se empenhando pelo melhor, mas talvez está faltando alguma informação. Bom, se você gostou desse assunto, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. E se você quiser saber mais informações sobre reposição hormonal, sobre esse assunto e outros, entre no meu site, drrondó.com. Bom, eu estou à disposição de vocês, espero que isso possa ter lhe dado uma visão mais ampla dessa situação e eu desejo super saúde para vocês.